Amém, igreja. Boa noite, graça e paz, amém? Que bênção, né? Tantos testemunhos maravilhosos daquilo que Deus tem feito. Tem sido incrível ver o que o Senhor tem feito na nossa geração, nas nossas famílias. Eu fiquei impactado na sexta-feira com a exposição do Inakids, e a gente tem visto isso, né? A seriedade com que os líderes dessa casa têm ministrado não só os adolescentes, como acabamos de ver aqui, mas também as nossas crianças, né? E toda a nossa liderança envolvida através das células e de tantos ambientes que nós temos tido o privilégio de experimentar um pouco mais do Senhor. Inclusive teremos mais uma oportunidade no próximo final de semana. E aí, você já fez a tua inscrição? Né? Cadê os homens dessa casa? Levanta a mão os homens. Só homem levanta a mão, hein? Então agora, homens, você já fez a sua inscrição? Já abençoa a tua família? Sábado, sexta-feira que vem, nós vamos dar início ao encontro de casais. Né? Na verdade, vai ser um acampamento de casais. Mas esse acampamento ele vai ter uma direção híbrida, né? Você pode participar tanto acampando lá, armando a sua barraca, participando lá 100%, ou você pode também dormir na sua casa, vai ficar a sua escolha, tá bom? Né? Os mais aventureiros aí, aqueles que são mais tranquilos com relação a inseto, lá nem tem quase nada, tem só aranha, cobra, essas coisas assim pequenininhas, escorpião, né? Sapo, brincadeira gente, brincadeira. Mas esse ambiente é um ambiente proporcional para que nós possamos experimentar o Senhor também no nosso casamento, também no nosso relacionamento. Então, se empenhe aí para estar conosco, vai ser um tempo muito, muito especial. Amém? Muito bom, igreja, eu quero convidar você essa noite para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João e quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. João, abra sua Bíblia, João, capítulo 3. Eu quero já colocar o tema ali, diagnóstico espiritual, e quero falar um pouquinho da história de Nicodemos. Você conhece, mas é sempre bom relembrar aquilo que Deus fez na vida dele. Muito bem, vocês estão comigo aí? João, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este de noite foi até Jesus e lhe disse: Mestre, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como que pode um homem nascer sendo velho? Será que pode ele voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique você admirado por eu te dizer, importa que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa história, porque aqui nessa história fala um pouquinho da experiência que Nicodemos teve com o Senhor, e de tudo aquilo que Jesus começou a fazer na vida deste grande homem, que até então era meramente um fariseu, que estava ali envolvido com a religião, que tinha apenas algumas experiências dentro da religiosidade, dentro da instituição, mas que não era alguém que ainda tinha tido uma experiência com o Senhor. E como é tão importante que você, homem de Deus, você, mulher de Deus, entenda que a experiência com Deus, ela pode definir a nossa vida espiritual. E nós precisamos desejar isso. Nós precisamos almejar esse lugar da presença de Deus, esse lugar do encontro com o Senhor, esse lugar da experiência que muitas vezes
vai marcar as nossas vidas e transformar o nosso caráter, vai nos trazer uma qualidade de vida, uma vida completamente diferente daquilo que muitas vezes nós temos vivido e que é o sonho de Deus para a nossa história. Eu já tinha ouvido falar por muito tempo de um livro chamado Admirável Mundo Novo, e esse livro, na verdade, ele já foi até tema de filmes, né? Um livro já bem antigo, bem conhecido no meio literário, e eu realmente nunca li esse livro, mas eu não sei quantos aqui assinam o Brasil Paralelo, né? Uma plataforma bem interessante, eu sou assinante dessa plataforma, e lá tem um resumo, tem algo legal sobre esse livro, e eu estava justamente fazendo uma pesquisa, uma investigação um pouquinho maior, porque esse livro não é tão fácil de achar, mas lá eles fizeram todo um documentário em cima disso, e eu achei algumas coisas lá muito interessantes, né? E basicamente esse livro, ele gira em torno da descoberta, né, que o autor, na verdade é fictício isso, mas da descoberta que ele faz de uma espécie de droga, uma pílula, né, que se chamava soma. E essa pílula, ela tinha o poder, né, de retirar do ser humano todas as suas asperezas, todas as suas fragilidades e transformar o ser humano numa pessoa muito boa, né? É algo como se fosse realmente mágico, né? O ser humano, ele experimentaria essa droga, né? Essa soma, e logo depois que ele ingerisse, ele ficava dotado de muitas virtudes. Todas as suas virtudes eram potencializadas e ele se tornava de fato uma pessoa boa, uma pessoa melhor, uma pessoa que tinha mais sensibilidade, que tinha mais capacidade, enfim, em tudo essa pessoa acabava sendo ali potencializada. E eu fiquei pensando que talvez isso seria o sonho da grande maioria de nós, né? De resolver os nossos problemas de natureza espiritual com uma pílula, e tudo aquilo que talvez hoje você entenda que, puxa vida, como eu queria ser diferente, ou como eu queria talvez ter mais amor, como eu queria ter mais sensibilidade, como que eu queria ter mais facilidade, e aí de repente você vai e toma essa pílula e tudo se resolve, seria tudo tão mais fácil, tão mais belo, tão mais bonito, se fosse assim, mas a verdade é que a vida espiritual, de modo especial falando da nossa natureza espiritual, tudo que diz respeito à nossa vida com Deus, é muito, muito mais artesanal do que nós imaginamos, né? Aliás, na vida espiritual não tem nada de artificial, a não ser que seja criado pelo próprio homem, porque a vida espiritual, ela é artesanal mesmo, ela depende de mim, ela depende de você, para que realmente nós possamos fluir em Deus e vivenciar todas as mudanças que nós precisamos vivenciar em nossa vida, de modo especial na nossa natureza, depende também da minha sensatez, da clareza espiritual, para que isso possa acontecer em nossa vida. E eu estava pensando que hoje nós estamos vivendo talvez uma das eras mais modernas, né, de todos os tempos, e nós temos visto constantemente o avanço da tecnologia, nós temos visto como que a ciência, né, maravilhosamente tem avançado, nós temos visto as tecnologias, nós temos visto a modernidade chegando com o intuito muitas vezes de facilitar a vida do ser humano. E aliás, né, eu estava vendo algo sobre isso, e eu vi que, por exemplo, a anestesia, que é algo surpreendente, né, da ciência, é algo tão recente. Você sabia que a anestesia não tem mais do que 170 anos? Você já parou para imaginar que nós vivemos na era moderna e podemos, né, se amanhã, né, você, eu, por algum motivo formos internados em um hospital, por mais que a gente tenha os receios daquilo que pode acontecer, mas ainda assim nós temos tantos benefícios que a ciência nos proporciona, como por exemplo, você muitas vezes ali se submeter a uma cirurgia, mas sem sentir qualquer dor, porque existe
essa maravilha chamada anestesia. Pode parecer que não, mas gente, isso é muito recente. O que é 170 anos perto de toda a história? E aí eu faço essa pergunta, né? Como é que viveram as outras gerações? Alguma coisa eu estava lendo lá que eles, antes da anestesia, eles tinham as compressas de gelo, e a pessoa, quando precisava se submeter a uma cirurgia, eram feitos compressas de gelo. Mas você já parou para imaginar isso? Que você precisasse submeter a uma cirurgia hoje e ter que colocar gelo para amortecer? Gente, isso não cabe mais na nossa cabeça, porque a modernidade chegou, a ciência avançou, a tecnologia avançou de uma tal maneira que nós sequer percebemos o tanto de benefício que está ao nosso redor. Da mesma forma, a penicilina, que também é tão nova, não tem 150 anos a penicilina, gente. E são medicamentos que hoje são tão importantes para evitar a dor, para muitas vezes ajudar os pacientes, as pessoas que necessitam tanto. E o que a gente tem visto é que, assim, desde que o ser humano, saiu daquela cultura dos bárbaros e começou a entrar na cultura das civilizações, o ser humano, ou digo melhor, o mundo, ele tem se modernizado cada vez mais. A ciência tem avançado, a tecnologia tem avançado, o mundo tem avançado e tudo está avançando ao nosso redor. A única coisa que não avançou, a única coisa que não seguiu no mesmo fluxo de crescimento, de avanço, de melhora, foi a natureza humana. A natureza humana é a mesma hoje, é a mesma ontem, será a mesma amanhã, e foi assim desde o Éden. Como seria legal se fosse proporcional, A ciência avançando, o medicamento avançando, tudo melhorando, a tecnologia, o mundo, e aí o ser humano, a natureza do ser humano também ficando cada vez melhor. Eu sinto dizer isso para você, mas não é isso que nós vemos. A minha natureza e a sua é a mesma desde Adão. Não melhorou. Nós não estamos melhores porque a ciência avançou. Nós não estamos melhores porque o mundo está moderno. Nós somos as mesmíssimas pessoas, dependentes de Deus, carentes da ação de Deus sobre a nossa vida, como eram os nossos pais primitivos lá no passado, Abraão, Isaac, Jacó, como eram os profetas, como foram todos os homens de Deus, os pais da igreja, como foram os reformadores, como foram qualquer outra pessoa. Somos assim dependentes e carentes da ação divina. Porque a nossa natureza, ela é a natureza do pecado. Quando a Liz nasceu, e eu já falei isso, gente, olhar aquele olhinho azul, sabe, aquele bebê fofinho, incrível como ver assim, aquela criança traz sobre nós um sentimento gostoso de que, olha que perfeição, olha a criação de Deus, olha a maravilha. Com tudo isso que os nossos olhos humanos conseguem enxergar, o nosso raciocínio espiritual, baseado nas Escrituras, olha aquele bebê lindo e maravilhoso e fala, é pecador. Sabe, por mais que seja maravilhoso, e o pastor Luciano Subirá, ele conta essa história, que quando o Israel, que é o filho dele, nasceu, e a pastora Kelly foi lá e falou assim, Luciano, olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso, Luciano, ele não parece um anjinho? E aí o pastor Luciano falou, só se for um anjinho caído. Porque é triste ter que admitir isso, mas é a nossa natureza pecadora. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz exatamente isso, porque todos pecaram e carecem, ou seja, destituídos estão da glória de Deus. E quando a Bíblia diz todos, no grego, aprenda isso,
Todos no grego significa todos. Aprendeu? Porque, gente, todos é todos mesmo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E mesmo com o passar dos anos, como eu disse, nós não fomos aperfeiçoados na nossa natureza. Não, ao contrário. Nós somos os mesmos. Continuamos com o mesmo coração corrupto, enganoso, conforme diz o livro de Provérbios. Não podemos confiar, porque é uma questão de natureza. A nossa natureza espiritual é de pessoas caídas. Então, Romanos também 6:23, você conhece esse texto muito bem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que se nós somos pecadores, então estamos como que mortos para Deus. Isaías 59, 1 e 2, a Bíblia fala claramente, porque os nossos pecados fazem separação, ou eles criam um abismo entre nós e o nosso Deus. Logo, se então a minha condição é a condição de morto espiritual, então eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo entender a Deus. As coisas espirituais, elas ficam distantes, porque o salário do pecado é a morte. Se eu estou em pecado ainda, se eu ainda não convictamente recebi a Cristo no meu coração, o meu estado é morte. E como você prega para o morto? E como que o morto recebe conselhos? Se eu for ao cemitério hoje e fizer a minha melhor pregação, e ficar lá 10 horas pregando, e fazer o apelo, pelo menos eu espero que ninguém se levante. Mas é óbvio, eles estão mortos. E o morto, ele não reage. Ele não fala, ele não se comunica. Ele não entende. Então, nós precisamos urgentemente entender a nossa condição espiritual, a nossa natureza espiritual, aquilo que realmente nós somos em Deus. Sabe, aquela pergunta do carcereiro, lá no livro de Atos, quando ele fala para Paulo, Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? Gente, é uma das perguntas mais atuais e necessárias dos nossos dias. O que eu posso fazer? Como que eu resolvo esse problema de natureza espiritual? Como que eu resolvo? Porque, como eu disse a vocês, não tem uma soma, não tem uma pílula para deixar você bonzinho. Não tem a pílula das virtudes. Não tem a pílula que melhora você, que faz de você um cristão, que faz de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família abençoada. Não tem essa pílula. Essa é uma dor que nasce no coração. Essa é uma urgência que nasce no coração, como nasceu no coração daquele carcereiro que olhou para Paulo depois de ver aquelas virtudes, porque o homem estava lá encarcerado, chicoteado, aprisionado, mas ainda assim ele estava lá louvando a Deus, e aquilo impressiona o carcereiro. Ele fala: qual é o segredo? Como eu resolvo esse problema? Eu quero ser do teu time, e eu queria saber, sabe, como que eu resolvo esse problema, qual que é o remédio para a minha alma, qual que é o remédio para a minha natureza? E a pergunta dele para Paulo é direta: como eu faço para ser salvo? Irmãos, nós, quando estamos enfrentando dores, tudo que nós mais queremos é resolver os nossos problemas, sim ou não? É assim. Eu contei, né, semana passada, a Esther deixou todo mundo inquieto aqui, ela falou: ai, estamos orando pelo pastor Diego. Eu falei: meu Deus do céu, né, agora está todo mundo me perguntando. E aí, realmente, eu tinha passado mal na outra semana. Nós estávamos
lá viajando em Curitiba, participando de um evento de pastores, e nós tínhamos lá uma noite, que era uma noite especial, 25 anos do MFI, era um dia que eles falaram assim, os pastores, né, coloquem as suas melhores roupas, a roupa de gala, e eu estava lá no hotel me preparando, estava tudo certo, porém um dia antes eu já tinha sentido algumas dores, alguns incômodos, eu tinha ido ao banheiro urinar, e eu estava urinando sangue, e eu fiquei preocupado, mas tudo bem, tive alguns momentos, alguns picos de dores, para mim está tudo bem, né? E eu fui deixando rolar, e quando foi nessa noite, eu estava preparado ali, roupa de gala, para participar daquele evento. Quando cheguei na porta da igreja, gente, parece que enfiou uma faca aqui. Eu recebi uma pontada, né? E até então não tinha noção do que era, eu só sei que eu estava com muitas dores ali, e falei para Esther, fica aqui que eu vou procurar um hospital, e vou tentar resolver esse problema aqui. E aí deixei eles lá, né, no evento, e fui para o hospital. Coisa mais estranha, né, eu de roupa de gala ali, na fila do hospital, e as pessoas me olhando e pensando, o que esse maluco está fazendo aqui, né? Mas assim, não importa, o momento da dor você não enxerga nada, a verdade é essa. Tudo que eu queria era um soro na veia, tudo que eu queria era que o médico falasse assim, compra esse, eu não queria nem saber qual era o remédio, se ia funcionar ou não, eu queria comprar logo, porque quando você está com dor, você quer resolver o seu problema, quando você está com dor, você quer superá-la o mais rápido possível. E antes que eu termine a história aqui sem passar pelo diagnóstico, era pedra no rim, tá bom? e já os irmãos aí, né, o Igor já me deu uns chazinhos lá, quebra-pedra, chá de macaco, tem tanto chá aí, gente, que eu não sei, se eu viver uma metamorfose aí, vocês fiquem espertos. Mas o fato, irmãos, é que quando você está com a dor da alma, você quer resolver. E isso é extraordinário, porque, sabe, as pessoas às vezes não entendem que a morte espiritual, ela é um dos sintomas mais graves da nossa geração. A morte espiritual não é assim tão fácil de você perceber. Porque, como eu acabei de falar, o morto ele não entende. E às vezes eu fico me fazendo essas perguntas malucas, que eu imagino que você também faz aí na sua mente, no seu coração. Às vezes eu vejo pessoas com tanto potencial, com tanta possibilidade de romper, de viver o melhor de Deus, de experimentar o Senhor no sobrenatural. Eu falo, por que essa pessoa não acessa esse lugar em Deus? E às vezes, e não somente às vezes, mas especialmente ontem, quando eu estava preparando essa palavra e me fazendo essa pergunta, por que algumas pessoas não acessam esse lugar em Deus? E a resposta do Espírito Santo foi, porque elas estão mortas. E aí eu pensei, pode alguém ir na igreja morto espiritualmente? Pode. Pode alguém frequentar uma célula, mas ainda assim não ter o Espírito Santo vivificado ali no seu coração? Pode. Nicodemos é esse exemplo, de alguém que mentalmente reconheceu Jesus. Intelectualmente falando, Jesus era uma figura importante, Jesus era uma figura digna de ser reconhecida, ele era um profeta, mais do que um profeta, ele era um mestre, tanto que Nicodemos, quando chega a ele, fala, Rabi, ele reconhecia Jesus como mestre. Então, sim, aquele homem tinha sido despertado, algo chamou a atenção de Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Como vimos aqui, ele era um fariseu. Aliás, ele não era só um fariseu, ele era um dos principais dos fariseus. Ele era uma pessoa extremamente importante no meio religioso. Ele era uma pessoa, com certeza, muito respeitado. Só que ele era um daqueles fariseus que passou, provavelmente, toda a sua vida estudando sobre Deus,
estudando a história da igreja, estudando todos os acontecimentos, a vida dos profetas, e estudando principalmente a religião de sua época. Ele era um homem dedicado, ele era um homem culto, ele era um homem da elite sacerdotal do seu tempo. Mas quem era Nicodemos? Era uma pessoa morta espiritualmente, era uma pessoa que estava necessitando tanto quanto qualquer outra pessoa que tivesse uma vida mais periférica. Ele era tão necessitado de Jesus quanto qualquer outra pessoa. Só que ele era um intelectual. Nicodemos vem da cultura dos gregos, portanto ele era um helenista. Tudo que ele pensava na vida era matemático, eram cálculos matemáticos, eram cartesianos. Ele não conseguia supor possibilidades de algo espiritual que estivesse além do seu raciocínio lógico. E hoje talvez existam pessoas assim, que tudo que elas pensam a respeito de Deus tem que passar pelo crivo da sua lógica, da sua compreensão matemática. E eu sinto dizer isso, mas no reino de Deus, 1 mais 1 não é 2. E às vezes nós somos assim, muitas vezes quebrados, porque nós estamos lidando, como Nicodemos lidou naquela época, com muitos paradigmas à sua volta. Como assim um profeta ungido, o Messias? Mas o cara vem aqui e quebra todos os protocolos, senta para comer com pecadores, anda com prostituta, ele encontra enfermos, coloca as mãos sobre a cabeça dele e ele é curado. Ele põe a mão sobre o esquife e o morto se levanta. E sabe, tudo aquilo que estava acontecendo chamava a atenção de Nicodemos, de modo que ele pensou: eu tenho que conhecer esse homem, eu tenho que chegar mais perto dele. Certamente ele não é um qualquer. E o coração de Nicodemos só era um nesse momento: quero chegar mais perto de Jesus. Mas como fazer isso? O texto fala que ele vai à noite. Por que à noite? Porque ele não queria ser visto. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava se encontrando com Jesus. Fiquei pensando sobre isso. Tanta gente que talvez nessa mesma dimensão só busca Jesus à noite. Busca Jesus assim, com anseio de receber algo dele, mas tomara que ninguém saiba que eu vou na igreja. Tomara que ninguém saiba que eu estou me aproximando da fé. Sabe, as pessoas têm um medo, como Nicodemos tinha, de ser reconhecido pela sua fé, de ter uma fé declarada para o mundo todo. E isso muitas vezes revela, sabe, o nível mais rasteiro da nossa vida espiritual, que diz respeito tão somente às nossas necessidades. E provavelmente Nicodemos era esse, que queria só ir lá e receber um pouco mais de sabedoria, mas ele nem sabia que aquele que estava ali já compreendia tudo a respeito dele, que aquele que estava ali já era capaz de ler todos os seus pensamentos, que aquele que estava ali era conhecedor, e não somente conhecedor, mas era o fundador do mundo, era o criador de todas as coisas. E é isso que a palavra diz, porque a Bíblia diz, a palavra nem nos chegou à boca e o Senhor já conhece, Deus conhece. Então não tem como esconder de Deus. Você esconde da esposa, você esconde do marido, você esconde do patrão, você esconde do líder, esconde do pastor, mas de Deus nós não nos escondemos. E aquele momento era um momento, ainda que fosse no escuro, mas era o momento da grande revelação. E aquele homem que não tinha vida espiritual, ele estava prestes a fazer uma imersão no mais profundo da sua vida com Deus, que era nascer de novo. E ele faz as perguntas corretas. Ele fala: Senhor, o que eu preciso
Qual é o caminho? Jesus só fala para ele, Nicodemos, importa, ou seja, você precisa nascer de novo. Mas a mente dele não entendia isso. Como é nascer de novo? E então o Senhor tem que explicar para ele aquilo que talvez fosse até cômico essa explicação. Porque a pergunta dele envolve também a resposta quando ele diz, eu tenho que entrar no ventre materno e nascer novamente? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Então Jesus tem que dar um ensino para ele e olhar profundamente nos olhos daquele homem, que era conhecido como um homem sábio da sua geração, e dizer claramente para ele, Nicodemos, se falando de coisas terrenas, você não consegue entender, quanto mais se eu falar para você de coisas espirituais. E aí é como se Jesus falasse assim, ó, a única coisa que eu vou te falar agora é, nasce de novo. Resolve o seu problema de novo nascimento. E eu queria já entrar aqui num primeiro ponto. Deixa eu ver, aqui. Esse é um primeiro diagnóstico que nós precisamos fazer. Saber se dentro de nós tem um novo homem, uma nova mulher. Saber se tem alguém aí vivo. E como sabemos disso? Bom, aqui o Senhor Jesus vai orientar ele dizendo que as características de nascer de novo começam primeiro por nascer da água. Vamos dizer isso? Nascer, amém, nascer da água. Irmãos, aqui definitivamente falando, nascer da água não é o batismo, como muitos pensam. Porque Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Mas nascer da água não era o batismo. Muita gente associa esse nascer da água com ser batizado e depois receber o Espírito Santo. Não é isso. Nascer da água é um processo de regeneração espiritual. E essa regeneração acontece através de um processo chamado arrependimento, o que abre a porta para o novo nascimento. O primeiro passo, a primeira porta que se abre para o novo nascimento é o arrependimento. O arrependimento nada mais é do que aquela dor profunda dos nossos erros, dos nossos equívocos, da vivência no pecado. E aí alguém vai dizer assim, mas que erros, pastor? E eu vou dizer para você, a Bíblia é clara sobre isso, ela fala, aquele que diz que não tem pecado, só em dizer que não tem pecado já está pecando. Então, que erros eu falo para você? O erro que já está desde o início da nossa natureza, que prova para cada um de nós que bom é só o Senhor. E a nossa natureza, ela é uma natureza caída, então assim, é esse processo que abre a porta para o mover de Deus. É esse processo que gera, e sim, a ação de Deus e o novo nascimento, ou seja, o arrependimento. Eu me arrependo daquilo que outrora fui, da maneira que vivi. Mas se a pessoa fala assim, mas eu não tenho do que me arrepender, então como é que a porta para o novo nascimento vai se abrir a ela? Vocês estão compreendendo? Sabe? Nós precisamos entender a necessidade dessa lavagem do Espírito, dessa regeneração, que aqui a palavra fala, quem não nascer da água, em outras palavras, quem não for regenerado, quem não se arrepender dos seus pecados. Sabe, é Tito capítulo 3, verso 5, que diz, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, preste atenção nisso, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a salvação, ela vem por meio de um processo de lavagem, de limpeza, quando Jesus entra na nossa vida. Sabe, as impurezas começam a sair. Quando uma pessoa aceita, quando ela recebe Jesus no coração, um detox espiritual começa a acontecer. Talvez você não está enxergando, porque não é visível aos nossos olhos.
humanos e muito menos fisicamente, exteriormente falando. Mas começa um processo de mudança que só é capaz de ser operado através desse momento tão especial que é nascer da água. Essa regeneração, irmãos, ela é tão importante. Porque há coisas, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Há coisas, mudanças, que você vai tentar a sua vida toda. E um dia você vai entender que as mudanças verdadeiras, elas só acontecem quando nós nos tornamos uma nova criatura. Quando nós nascemos de novo. Como eu falei, não tem uma pílula para deixar você uma pessoa melhor. O segredo é nascer de novo. A única coisa que pode te regenerar é o novo nascimento. E quando o novo nascimento acontece, a primeira parte, a mais linda dela é essa limpeza. Você é limpo, você é restaurado, você é renovado. Toda mudança agora vai acontecer não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. A beleza do Senhor começa a entrar em você, porque agora tem espaço para Deus. Agora quem governa a sua vida não é você mais, não é as coisas, não é a toxicidade desse mundo, mas é o Senhor. E até a palavra diz, né, que o coração alegre aformoseia o rosto. Com Deus, até o feio fica bonito. Glorifica o Senhor aí, meu querido. É para você essa palavra, para você homem dessa casa, as mulheres não. Né? Mas com Deus, somos aperfeiçoados. Porque a mudança, diga comigo, de dentro para fora. Então, o primeiro nascer da água e o segundo é do Espírito. Então, é o que o Senhor Jesus orienta. Você precisa nascer da água e do Espírito. E aqui, meus irmãos, é o derramar do Espírito no coração humano. Sabe, você continua na mesma pele, na mesma carne, na mesma casca, mas o coração é diferente. O Senhor está fazendo uma revolução interna. E essa é uma das coisas mais lindas, mais belas que o Senhor faz. A minha conversão se deu na adolescência. Hoje de manhã eu estava falando, o Pedro estava ali, nem sei se ele está ali. Eu falei para ele, fecha os ouvidos, né? Mas eu na minha adolescência tinha um problema sério com a escola. Eu odiava a escola. Não, o papai era um intelectual, assim. Mas eu não só odiava a escola, como eu dei muito trabalho para os professores. Gente, uma coisa incrível. Sabe, na minha casa nunca teve estímulo à leitura, à literatura. Sabe, eu não tinha paciência para a escola, eu não conseguia entender nada, eu não conseguia participar de nada, eu era daqueles do fundão que só atormentava todas as pessoas, eu atormentava todos os professores, eu pensava só em briga, em problema, a minha vida era uma bagunça. Mas foi nessa estação que eu realmente sofri essa mudança. Foi nessa estação da minha vida, foi na adolescência, que então, e é por isso que eu quero reconfirmar a palavra dos pastores Fabiano e Janaína, invista nesses adolescentes, estimule eles a viver uma vida com Deus, não subestime a capacidade deles, porque, gente, foi nessa estação que eu vivi as melhores mudanças da minha vida. Jesus entrou muito radicalmente no meu coração. E lembro que, assim, uma das primeiras transformações que eu tive foi o estímulo, olha que coisa absurda isso, eu não me imaginava, o estímulo à literatura. Eu comecei a ler, e eu comecei a pegar livro na biblioteca, eu começava a ler um livro atrás do outro, e eu comecei a ler principalmente a Bíblia. E eu falo para você, qual foi a pílula que eu tomei para ter um desejo de leitura? Sabe qual foi a minha atitude? Saí do fundão da sala, fui sentar nas primeiras carteiras, comecei de repente a me interessar pela escola. Gente, isso é um milagre. Eu comecei a me interessar pela escola, por matérias, por conhecimento. Não tomei, garanto para você, não tomei nenhuma pílula de estímulo
de conhecimento. Por isso, irmãos, eu olho para trás e eu falo, Jesus, através do Espírito Santo, operou um milagre. Sabe quando isso aconteceu? O novo nascimento, quando eu abri meu coração e falei, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Jesus começou a fazer uma revolução. Todos aqueles problemas emocionais que eu carreguei a minha infância inteira, tudo aquilo foi sendo limpo, foi sendo tratado. O Espírito Santo começou uma obra maravilhosa, de dentro para fora. Eu digo a você com toda certeza, não estaria aqui hoje. Não foi uma faculdade de teologia que me formou pastor. Não foi o conhecimento teológico, não foram os meus estudos, ainda que tudo isso é bom, sou grato a Deus pelo privilégio, mas foi o dia que eu rasguei meu coração diante de Deus, e resolvi sair daquela apatia, daquela amargura, e falei para o Senhor que eu queria um compromisso com Ele, e então a minha vida foi mudada, e eu creio que é assim que a sua vida pode ser mudada. Eu creio que nós não somos transformados por quantidade de culto que nós frequentamos, não, como eu disse, até o morto espiritual pode frequentar um culto, mas quando você então nasce de novo, e a natureza divina agora começa a operar, lembra que eu falei lá no começo, a nossa natureza carnal é terrível, sabe, se você fosse depender da ciência, da tecnologia, para o homem ficar um pouquinho melhor lá na frente, não vai acontecer isso. A natureza que nós temos hoje é a mesma de ontem, será a mesma de amanhã e até quando Jesus voltar. O que nós precisamos é nascer de novo. E é isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai fazer com que os olhos se abram. Olha só esse versículo, deixa eu ver se é agora. Não, não é. Deixa eu ver se é esse aqui. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão, compreenda isso, tem algumas coisas que você não vai enxergar, se você não nascer de novo. E aí lembra que lá no começo, aquela minha indignação, puxa, como que algumas pessoas são capazes de ignorar a vida espiritual? Como que algumas pessoas são capazes de ignorar Deus? Como que algumas pessoas não querem nada de compromisso com o Senhor? Está aqui, ó. Elas não enxergam. Só quem nasceu de novo enxerga. Só quem nasceu de novo é capaz de ficar com uma grande expectativa pelas coisas de Deus. Quem não nasceu de novo vive na apatia. Vive e se contenta com a religiosidade. Vive e se contenta com a mesmice da cultura vigente. E olha, irmãos, nós temos muitas pessoas que talvez poderiam ser testemunhos para nós daquilo que deveriam ser em Deus e não foram na Bíblia. Pessoas cheias de potenciais, mas assim também é na nossa geração. Que não entenderam, não compreenderam e se romper. Esse novo nascimento, que era o texto anterior aqui de Coríntios 17, faz de você uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, o quê? Passaram. Quando alguém recebe Jesus no seu coração, aquilo que é antigo passa. Tudo aquilo que antes atraía sua alma, fica de lado, porque agora você é alguém novo em Deus. E alguém novo em Deus precisa também ter novas expectativas. E é por isso que eu não consigo entender pessoas que falam que são crentes, que vão à igreja, que tem um adesivo de Jesus no seu carro, que andam com camisetas, com bonés, mas a vida dele não representa essa mudança. Porque encontro com Deus, gente, pressupõe transformação. Se eu não fui transformado, eu me encontrei com a religião, eu me encontrei com a igreja, eu me encontrei com pessoas, mas eu não me encontrei com Jesus. Eu duvido alguém se encontrar verdadeiramente com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. E continuar caminhando igual. Sabe, Gênesis 32 fala daquela experiência de Jacó, quando ele se encontra com o anjo de Deus, e aquilo é uma marca entre os judeus e cristãos até hoje, para que nós possamos lembrar que aquele homem
esteve ali, ele rompeu o dia lutando e entendendo que ele não podia sair daquele lugar sem o Senhor o abençoar. Quando o Senhor fere ele na articulação da coxa, a Bíblia fala que ele sai mancando do seu encontro com Deus. E tem uma expressão em Hebreus que fala, até hoje o judeu não come o nervo na articulação da coxa, porque é uma lembrança daquilo que aconteceu lá no passado, porque a experiência com Deus ela é perpetuada por toda a nossa história. E é por isso que quem encontra com Deus nunca mais anda igual. Jacó, ele começou a mancar depois do encontro que ele teve com o Senhor, mas ele nunca mais deu mancada na vida. E tem gente que anda direitinho, mas dá um monte de mancada na vida, porque acha que o que o autoriza, o que define a sua vida, são aquelas coisas que você tem, o que você construiu, e no final isso é orgulho, é vaidade. No final isso revela no que é que você está apoiado. Ainda em 2 Coríntios 5,16 diz, e se antes conhecemos a Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Entenda, esse é o mesmo texto que nós lemos anteriormente, só que ele é a parte B do versículo. E Paulo está dizendo aqui que antes você conhecia Cristo segundo a carne. O que é segundo a carne? É segundo o seu intelecto. Nicodemos conheceu Jesus segundo a carne. Até aquele dia, daquela experiência ali de João 3, que nós acabamos de ler, o Nicodemos, fariseu, maioral entre os fariseus, membro do Sinédrio, um homem com uma importância, com uma relevância, um homem culto, um homem conhecedor da história, conhecedor das Escrituras, um homem que defendia a cultura de sua época, um homem que era respeitado na sua geração. Ele só conhecia Jesus segundo a carne. Jesus para ele era um profeta, Jesus para ele era um mestre, Jesus para ele era um homem incomum. Mas quando ele nasce de novo, ele já não conhece mais Jesus segundo a carne. E ele conhece Jesus segundo o Espírito. E essa é a prova do novo nascimento. Pergunto a você, quem é Jesus para você? Como você conhece Jesus? Ele é só o mestre? Agora está chegando o Natal, ele é só o espírito do Natal? Ele é só o boneco? Ele é só a história? Ou ele vive em você? Ou ele atua no seu coração? Ou ele tem vida, e você tem vida porque ele está se movendo aí? Irmãos, isso é grave. Quando não entendemos que precisamos nascer de novo, quando não entendemos a importância do arrependimento, quando não entendemos a importância do Espírito sendo derramado sobre o nosso coração, nós corremos o risco de nos tornar os religiosos dessa geração. E como é triste quando isso acontece. Como é triste ver alguém frequentar a igreja sem ter vida com Deus. Como é triste ver alguém que é exposto a pregações toda semana, participa de célula, mas está morto, não vive, não se relaciona com Deus, não é tocado nunca. Tudo o que diz respeito à sua vida são os argumentos, muitas vezes, daquele que quer se auto-justificar. Hoje nós vivemos na geração das pessoas que passam mais tempo, gastam mais saliva, se justificando porque são boas, que na cabeça de boa parte das pessoas, nunca matei, nunca roubei, pago os meus impostos em dia, faço caridades,
faço isso, faço aquilo outro. Para Deus, irmãos, isso é só a nossa obrigação. Mas isso não tem a ver com novo nascimento. Isso é autojustificativa. Isso é uma maneira, assim como o fariseu bateu no seu peito. Ainda bem que eu não sou como esse aí, se referindo ao publicano. Eu dou os meus dízimos em dia. Eu faço a minha parte. Eu sou um homem correto. E as pessoas até hoje acham que cristianismo é um conjunto de regras. Que ir na igreja é só para parar de fumar, para parar de beber, para parar de ter problema. Isso é só consequência, gente. Cristianismo não é conjunto de regras. Porque, então, se fosse um conjunto de regras, nós teríamos uma instituição filosófica, e não uma igreja. Porque nós sim entendemos que todas essas coisas que dizem respeito à vida moral são consequências, mas não é o nosso objetivo final. Você não vem à igreja porque precisa resolver o seu problema, precisa parar de beber, parar de fumar, Não, porque o trato do Senhor é igual por igual. Você pode ser uma pessoa boa, correta, que paga os impostos em dia, e pode entrar aqui também uma pessoa com problemas morais, um bandido, uma pessoa assassina. Diante de Deus somos todos iguais. Todos precisamos da mesma graça de Deus. Quantos estão entendendo, gente? Amém? Porque não tem a ver com o nosso comportamento moral. Mas quando nascemos de novo, nós passamos a enxergar coisa que nós não enxergávamos antes. E aí sim, aí a vida moral é uma consequência e você começa a ajustar os pontos. Mas o grande problema e aquele que não mata, não rouba, não fuma, não bebe? O que ele vai achar que ele é? Ele vai achar que eu não sou como essas pessoas aí da igreja, eu vejo que essas pessoas aí da igreja são cheias de problemas, eles realmente precisam ir na igreja. Mas você não? Eu não? Nosso problema não é de moral, é de natureza. A nossa natureza precisa do impacto da graça de Deus, da regeneração, da água e do Espírito. É a nossa natureza que precisa ser encharcada com esse mover do Senhor. E aí acontece isso. Se antes você conhecia segundo a carne, agora não. Agora você conhece segundo o Espírito. Sabe qual que é a maravilha disso? Eu vou finalizar com esse texto, estou acabando. Eu até tinha mais coisas aqui, mas eu vou parar por aqui. Esse texto é esplêndido. Você lembra de Pedro? Claro que você lembra de Pedro. Esse foi um dos personagens bíblicos mais citados na palavra no Novo Testamento. E tem algo sobre a vida de Pedro que é interessante, porque Pedro teve uma revelação de Jesus Cristo. Irmãos, essa revelação que Pedro teve não é coisa para qualquer um. Afirmo para você. As palavras que Pedro falou sobre Jesus, não é qualquer pessoa que falariam essas palavras. Garanto isso para você. Mas esse era um momento que Jesus queria tirar realmente do coração de Pedro uma afirmação para poder também ensinar uma grande lição. E a pergunta de Jesus está todo mundo falando aí sobre mim, as pessoas estão comentando sobre o que eu faço, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro salta à frente, não deu nem chance dos irmãos falar, e ele vai falar por todo mundo, só que ele vem com a revelação correta, e ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne, olha isso, gente, não foi carne e sangue que te o revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ele não recebeu essa revelação da capacidade intelectual dele.
aqui. E por que eu sei que... E por que é claro para nós que foi o Pai que revelou? Porque, sabe, Pedro, ele estava num processo de transformação. Você sabe que o significado do nome Simão é caniço, caniço agitado pelo vento. Era isso que era Simão. Simão era o caniço. Era aquela pessoa instável na sua vida, era aquela pessoa de altos e baixos, era o agitado pelo vento, para onde o vento ia, ele ia. Mas quando Pedro começa a andar com Jesus, quando a graça invade o coração dele, quando ele começa a ter as experiências extraordinárias, e ele é aquele cara que outrora estava lá, valentão, dizendo: Senhor, todo mundo pode te negar, eu não te negarei, Senhor, pode contar comigo. Jesus já olha e fala: Pedro, Satanás pediu para peneirar você. E ele fala: fica tranquilo, você vai me negar ainda 3 vezes, porque Jesus já sabia do caniço que ele era, dessa pessoa agitada pelo vento, inconstante. Mas também Jesus estava transformando esse homem em um homem diferente, que não somente mudaria comportamento e passaria de Simão para Pedro, que significa rocha, que significa firme. Você consegue ver a diferença? Um é instável, é Simão, e o outro é rocha, é firme, é Pedro. Jesus não estava somente transformando o caniço em rocha, mas Jesus estava dando a ele um dos maiores privilégios na vida espiritual, que é o privilégio da revelação, de saber que ele não era um profeta, ele não era um mestre, ele não era uma pessoa qualquer da sociedade, e ele era incomparável, porque ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu finalizo essa mensagem, já peço para o louvor vir aqui no altar, dizendo para o meu e para o seu coração que, sabe, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Foi isso que o Senhor falou para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, importa nascer de novo. Quer ter revelação? Quer olhar para a vida de uma forma diferente do que as pessoas por aí afora têm olhado? Somente nascendo de novo. Porque se você não nasce de novo, você está morto. E o morto não se comunica com as coisas espirituais. É só um corpo se mexendo. É só uma alma vagando por esse mundo, sem propósito, sem destino, sem anseio, sem expectativa, fazendo aquilo que a humanidade está fazendo há séculos e séculos, e cada vez mais tem se mostrado insignificante, porque como eu disse para vocês, a tecnologia melhorou, a ciência melhorou, mas o homem, a natureza é a mesma. A pergunta do carcereiro a Jesus é a mesma pergunta de hoje: o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual que é o remédio para a minha situação? E o Senhor, Ele estava ali interessado em liberar sobre ele a mais importante de todas as palavras que talvez ele tinha recebido em sua vida, que era: Nicodemos, importa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Mas não é só isso. A Bíblia não fala só que ele não ia ver o reino de Deus. A Bíblia fala que ele também não iria entrar no reino de Deus. Porque se o problema fosse só ver o reino de Deus, Moisés viu a terra prometida. Lembra disso? Mas Moisés não entrou na terra prometida. Então, a urgência daquela decisão
diz respeito ao que ele queria viver nos próximos anos da sua vida. E essa pergunta, ela é tão atual como foi lá no dia que Jesus se encontrou com Nicodemos. O que você quer viver no resto da sua vida? Se Nicodemos estivesse preocupado com a sua reputação, dali para frente, ele passaria a negar o Senhor e viver a vida que ele já vivia antes. Mas esse homem vai se tornar um homem transformado, uma vida diferente, porque ele foi confrontado na sua natureza. E sabe, quando eu estava falando para você que a nossa natureza é corrupta, a nossa natureza é má, sabe qual que é a boa notícia? E eu quero finalizar com uma boa notícia, né? O Senhor sempre tem uma boa notícia para nós, amém? E eu quero finalizar com essa boa notícia, que quando você nasce de novo, você ativa o outro lado da sua natureza, que é a natureza espiritual, essa que se comunica com Deus. Quando nós batizamos, e eu falo isso na aula do batismo, né, que nós temos a integração, coisa maravilhosa seria se você desceu as águas, ele foi imerso, quando você é levantado, instantaneamente você sobe para o céu. Mas não é isso que acontece. Quando você é batizado e você sobe, ainda assim a natureza corrupta está no nosso coração. Mas a boa notícia é que agora tem uma natureza espiritual viva dentro do seu coração. E elas vão guerrear entre si. E é isso que nós chamamos de batalha espiritual, que acontece todos os dias. Todos os dias tem um leão do espírito aí dentro de você, mas tem um leão da carne. A carne não quer ceder, mas o espírito também não quer ceder, e tem uma briga violenta. No final, quem vence? Quem está mais bem alimentado. Esse é o que vence. Quando nós somos alimentados na palavra de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando a fé está ali vibrante nos nossos corações, não há problemas, não há lutas, não há dificuldades, não há tristeza que pare o meu coração, porque eu nasci de novo. E quando você nasce de novo, uma nova natureza está em você, e você tem que alimentar ela. Os pastores falaram aqui, o encontro dos adolescentes, assim como o encontro com Deus que a gente teve alguns dias atrás, como o encontro de casais que a gente vai ter na semana que vem, e como muitos encontros e eventos que nós teremos, gente, isso não garante nada, nada. O encontro passa, o que permanece é a fé. Se eu não tenho fé, eu vou ter que ficar sempre sendo estimulado. Se eu não me autoestimulo, se eu não busco o Senhor, se eu não torno a minha fé forte, vibrante, se eu não encho o meu coração de expectativa para um relacionamento com Deus, para uma imersão na vida espiritual, acredite, o leão da carne vai prevalecer. Porque mesmo que você tenha agora uma natureza nova, uma natureza espiritual, o leão do Espírito está em você. Se você não alimentá-lo, a natureza carnal, o leão da carne vai prevalecer. Mas se você alimentar a sua natureza espiritual, essa que você recebeu de graça, pela graça de Deus, merecedores somos? Não mesmo, mas pela graça Ele nos amou, Ele falou, olha, eu vou te dar um depósito sobre a sua vida, e você vai ser marcado pelo meu Espírito, o meu Espírito estará dentro de você, e é esse Espírito que agora vai governar a sua vida, e é isso que é conversão, irmãos. Conversão é aqui dentro, é uma revolução que me ajuda agora a fazer as melhores escolhas para a minha vida, é uma revolução que agora marca a minha história, que me leva para um nível diferente em Deus, e isso é tão extraordinário. Quero convidar você a ficar em pé. Convidar a fechar os seus olhos enquanto vamos cantar uma canção.
a salvação. A luz para o mundo, a esperança da terra. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. E não será um segredo. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será segredo. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai visitando os corações. Espírito da promessa. O Senhor que conhece, esquadrinha os nossos corações e mentes. O Senhor que conhece todas as coisas e a palavra nem me chegou à boca. O Senhor já conhece. O Senhor que conhece a minha mente, o meu coração, de cada um que está aqui. Passeia sobre esse lugar, Espírito Santo. Passeia sobre os nossos corações e mente. Convence, Senhor. Convence, Senhor. Fala aos corações essa noite. Seja o Senhor. Não seja eu, não sejam as palavras. Não seja a música. Seja o Senhor agora, Espírito Santo. Vai sobre esse ambiente agora. Vai tocando esses corações. Vai promovendo, Senhor, uma revolução de dentro para fora. Convicções, clarezas, certezas dos seus corações. Quebra, Senhor, toda mornidão. Quebra toda frieza. Quebra todo espírito de argumento, Senhor.
quebra toda justificativa, Jesus. Ererere, cantararalama, chequeteriandalama. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. Sim, tu és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o nosso anseio, e esse é o meu anseio. O meu amor por ti não será um segredo. Ainda com seus olhos fechados, deixe seus olhos fechados por um instante mais. Quero que você agora possa perguntar ao Senhor, possa conversar com o Senhor. Sabe, eu sinto de orar essa noite por você que talvez não tenha certeza de salvação. Você que talvez ouvindo essa palavra hoje, aí no íntimo do seu coração, quando Jesus fala para Nicodemos que se não nascer de novo, não pode não somente não ver, mas também pode não entrar no reino dele. Talvez você não tenha absoluta certeza. Sabe, essa é uma noite especial e preparada por Deus. E eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou pedir para você sair do seu lugar essa noite. Mas eu queria que você que não tem certeza de novo nascimento, você que essa noite talvez sentiu uma clareza maior sobre o seu coração e sente a necessidade de dar um passo de fé na sua vida, mesmo no lugar onde você está com os seus olhos fechados, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Dê um sinal com a sua mão. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue com os olhos fechados. Aleluia, Senhor. Pai, eu quero orar nessa noite pela tua igreja. Irmãos e irmãs, todos nós somos o alvo do teu amor. O Senhor só pode fazer algo pela nossa vida quando nós damos um passo de fé. Quando nós pedimos, Espírito Santo entra. E eu quero declarar agora: Espírito Santo, habita sobre esse coração, vivifica essa alma, libera sobre ele o entendimento, libera sobre ele, sobre ela a visão espiritual, e declare todas as tuas promessas. Você pode abaixar a sua mão, você que levantou sua mão, pode abaixar agora, pode abaixar a sua mão, mas continue com os olhos fechados. Ô Espírito Santo, visita cada coração agora, visita cada alma, cada vida que está aqui, Senhor. Há tanto do Senhor ainda para ser vivido. Não deixe com que a vida espiritual caia na monotonia, Senhor. Ativa os corações, ativa a fé, ativa o Espírito. Gera, Senhor, uma paixão, uma necessidade, uma urgência, uma fome, uma sede pelo Senhor, uma sede pelas suas promessas, uma sede pelo reino do Senhor. Ah, Jesus. Salvador, tu és por quem
quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pai, nós oramos agora, gratos porque o Senhor é aquele que nos dá a vida. E é tão maravilhoso saber que, além dessa natureza carnal, corrupta, pecaminosa, nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E é por meio dela que nós estamos aqui. E é a natureza espiritual que nos faz enxergar, como Pedro teve aquela revelação de quem é o Senhor. Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. E hoje, assim como Pedro, nós também podemos ver o Senhor, nós podemos sentir o Senhor, nós podemos vislumbrar o Teu reino, a Tua justiça, as Tuas promessas. Ah, Senhor, antes tudo isso era tão imperceptível aos nossos olhos. Antes nós nem imaginávamos o que era uma vida imersa no reino. Vivíamos por nós mesmos, vivíamos pelas nossas paixões e necessidades, vivíamos essa vida fútil, amarga, momentânea, que grande parte da humanidade vive hoje, e misericórdia por isso. Mas um dia, pela Tua misericórdia e graça, nós acessamos esse lugar extraordinário em Deus. Ah, Senhor, eu oro para que não somente eu, os líderes dessa casa, mas todas as pessoas da Tua igreja, desta cidade, tenham esse rico privilégio de conhecer e acessar os lugares em Deus, o lugar secreto da Tua presença, o lugar das Tuas promessas, Senhor. Ajuda-nos, que caiam as escamas dos olhos, que caiam as escamas do entendimento, que caiam, Senhor, tudo aquilo que é falso no coração, tudo aquilo que tira a presença e a graça do Senhor das suas vidas. Aleluia. Oramos essa noite, Pai, que a Tua obra seja completa nos nossos corações. Amém. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração e nós vamos encerrar. Eu queria que você orasse comigo. Diga: Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de ter o Senhor habitando todos os dias no meu coração. Hoje, Senhor, mais uma vez, eu declaro que a minha alma, que o meu coração, que a minha mente está despertada para a voz do Senhor. Os meus ouvidos estão sensíveis para a Tua palavra. E hoje, Senhor, eu declaro, sou herdeiro, juntamente com a Tua igreja, de todas as promessas, de todos os sonhos que o Senhor liberou sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Louve ao Senhor. Louve o Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. Tu és a nossa promessa, Senhor. Mais forte. Aplauda mais forte para Jesus. Ele é digno. Ele é digno de toda honra, de
abençoada na presença de Deus. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para o acampamento de casais. Dá um abraço bem forte quem está perto de você e deseja uma boa semana em nome de Jesus.